Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre os melhores filmes de 2025. Acho que já é o terceiro ano que eu faço um vídeo de melhores e piores, vou tentar fazer uma playlist com todos os outros, assim, mas sempre é muito legal olhar pra trás e ver tudo que aconteceu, ver todos os filmes que a gente assistiu, ficar em dúvida de qual colocar. Acho que esse ano foi um ano muito bom, sinto que particularmente demorou pra gente ter tantos bons lançamentos, mas nesse finalzinho, assim, eu acho que a gente entrou numa leva de filmes muito bons. E bom, meu único requisito aqui é que a lista que eu fiz é baseado nos lançamentos de filmes que a gente teve aqui no Brasil, né? Teve alguns filmes que consegui assistir, que ainda não chegaram, ou filmes que eu, pelo menos, ainda não consegui assistir, que muita gente já assistiu, que eu acabei deixando de fora, porque realmente ainda não lançaram aqui, né? Então vou me manter aqui nesses lançamentos que já passaram aqui pelo Brasil. Então, sem mais delongas, em quinto lugar, o meu quinto filme favorito desse ano foi o filme A Hora do Mal. Eu sei que muita gente talvez não coloque ele num top 5 e até eu fiquei um pouco surpresa com essa minha colocação, mas é que foi um filme que me surpreendeu muito positivamente, em parte porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. Não que eu achasse que ele fosse ser um filme ruim, né, mas nem sempre a gente vê um filme de terror estando aí nessa categoria, então eu falo pra vocês que ele não só foi o meu filme de terror favorito desse ano, como ele foi um dos meus filmes favoritos no geral, assim. Eu achei muito criativo tudo dentro do filme. Ele é um filme muito completo, porque mesmo ele sendo de terror, eu acho que ele tem momentos que ele consegue assustar, que ele consegue divertir, que ele consegue te emocionar, tem momentos bonitos, tem também ótimos atores aqui dentro da história, que acho que trazem momentos muito bons, e principalmente o que mais me ganhou é que a gente acompanha uma história dentro do ponto de vista de vários personagens da cidade, personagens esses que são de diversas áreas e que vão completando essa história. Então, de certa forma, ele é um filme que você vai investigando junto com aqueles personagens o que tá acontecendo, né? E é uma premissa muito interessante, né? Pra quem ainda não assistiu, A Hora do Mal conta a história de uma turma de crianças de uma escola que em determinada noite, às 2h17 da manhã, simplesmente saem de suas camas, saem de suas casas e nunca mais são vistas. E só sobra uma criança dessa turma inteira, né, que não sai correndo aí no meio da noite. E a partir daí tem essa investigação. Então a gente acompanha o ponto de vista da professora dessa sala, de um dos pais, do diretor da escola, do policial da cidade, e acho que tudo é muito legal, assim, e é um filme engajante, assim, que a todo momento você tá muito curioso pra saber o que vai acontecer. Enfim, curti bastante e acho que super é válido ele aqui. Eu gosto bastante de ser uma lista um tanto quanto diversa. Então eu gosto que tenha aí um filme do gênero de terror, até porque é um gênero que eu consumo muito, que eu gosto bastante, que eu quero cada vez mais assistir mais filmes sobre. Então, enfim, gostei muito, fiquei muito entretida com a história e é um filme que eu constantemente tô indicando, assim, e acho que super vale a colocação dele aqui. Em quarto lugar, e aqui eu falo com tranquilidade que esse é um dos melhores lançamentos desse ano, é o filme Foi Apenas um Acidente. Esse é um filme iraniano que é dirigido pelo Jafar Panahi e roteirizado por ele também, que é um dos concorrentes principais de O Agente Secreto. Ele tá sendo cotado, quer dizer, pra categoria de melhor filme internacional e diversas outras, e ele é o selecionado da França. E é um filme muito verdadeiro, assim, eu acho que é dessa forma que eu descreveria ele. No filme a gente acompanha 5 ex-presos políticos que acabam encontrando um de seus torturadores e eles capturam esse torturador e agora tem que decidir o que é que eles vão fazer com esse torturador. Eu já fiz crítica, acho que de todos, na verdade, que eu vou falar aqui nessa lista pro canal, mas foi um filme que me pegou muito, assim, porque eu fui assistir ele cheia de expectativas, porque ele não só é um dos principais concorrentes de O Agente Secreto, mas ele também ganhou a Palma de Ouro em Cannes, então é um filme que já vem sendo muito elogiado fazia muito tempo, ele lançou agora no comecinho de dezembro, e me pegou demais, assim, né, tudo dentro da história. Ele se passa basicamente no período de um dia. Eu gosto bastante quando tem essa coisa de ser num curto espaço de tempo, porque eu acho que aumenta ali a urgência, mas também aumenta um tanto da comédia dentro do filme. Ele é um filme de drama, enfim, mas que tem muito espaço para momentos de comédia, algo que eu particularmente não estava esperando. E até quando eu fui assistir, foi uma sessão que o próprio diretor tava, e ele fala que a comédia, o humor é parte do ser humano, da humanidade, que a ideia era que esse filme fosse extremamente humano, então claro que vai ter esses momentos, né? Acho que ele
lembra um pouco nessa questão dessa imprevisibilidade, dessa urgência, um pouco o filme Fargo, né, por conta de algumas coisas que acontecem ali dentro da história. Mas é realmente um filme muito marcante e que fica com você, principalmente pelo final dele. Ele fala muito sobre o perdão, sobre o trauma, sobre como lidar com essas coisas e mostra como cada uma dessas palavras, cada uma dessas coisas tem uma reação diferente, tem um significado diferente dentro das pessoas, né? Então a gente acompanha esses ex-presos políticos em que cada um deles tem uma forma como eles querem resolver aí essa discussão, né? E o filme inteiro, praticamente, é eles discutindo, eles trazendo os pontos dele. É um filme que te faz pensar juntamente com o filme, então isso também é muito legal. Enfim, fiquei muito surpresa, ficou comigo por muito tempo, ainda está comigo depois de meses que eu assisti e é um filme muito legal que eu com certeza recomendo muito. Até por ter falado dele, em terceiro lugar ficou o filme O Agente Secreto. Eu adorei o filme. Eu sei que muita gente não gostou, principalmente por conta dele não ser um filme que dá todas as respostas, né? E eu entendo que isso pode ser muito frustrante. Mas, particularmente, eu gostei muito disso. Eu gostei da gente ir preenchendo essas lacunas juntamente com o filme, e eu gostei dessa coisa da gente muitas vezes não saber, porque eu acho que também é uma parte de um reflexo histórico mesmo da época. É um filme muito vivo, com uma trilha sonora também que é extremamente viva. É um filme que a todo momento você tá ansioso e com medo pelo personagem do Wagner Moura, né? E eu gostei muito como esse filme me pegou de surpresa, porque ele não é nada como eu imaginei que ele seria. Apesar do filme ter esse título de O Agente Secreto, ele na verdade acompanha um homem que acaba tendo que fugir pro Recife. E tem pessoas atrás dele, eu acho que é o máximo que eu consigo dizer sem dar grandes spoilers. E aí conta ali dele tentando se realocar ali em Recife, das preocupações dele, das pessoas que ele vai interagindo. E por muito tempo eu achei que esse filme seria sobre espionagem, né? Assim, no mais clássico possível, né? E na verdade não, esse título diz muito por ele ter que se tornar um agente secreto ali, dado o contexto, ter que assumir uma outra identidade, mesmo ele não querendo, né, tendo que passar por tudo isso. Enfim, é um filme muito legal, que tem ótimos momentos, tem ótimos atores e tem tramas muito legais que vão se cruzando em vários momentos e que dão uma angústia gigantesca. E mesmo o filme tendo suas 2 horas e 40 de duração, eu honestamente, pra mim passou voando, assim, eu tava muito engajada dentro da história. Então, sei que não é um filme pra todo mundo, mas foi pra mim, assim, eu gostei bastante. E, enfim, acho que faz total sentido ele estar aqui nesse terceiro lugar. Já em segundo lugar, esse foi um filme que realmente ficou comigo por muito tempo, assim, eu assisti ele 2 vezes, assistiria uma terceira, não vejo a hora dele sair no streaming pra eu poder assistir de novo, porque eu gostei de tudo dentro da história, que foi uma batalha após a outra. Também, um filme extremamente longo, mas que você não sente. Pra mim, ele tem 10 minutos só por conta da tensão, da ansiedade, da angústia que você sente, né? A história, a gente acompanha um grupo de ex-revolucionários que acaba se separando e agora eles estão sendo caçados. De certa forma, tem uma certa relação com o Agente Secreto. Se não me engano, o próprio diretor até falou sobre essas similaridades, assim. Mas é um filme muito legal, ele é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e ele tá excelente aqui dentro do papel, principalmente porque aqui dentro da história ele interpreta esse ex-revolucionário, mas que ele nunca foi o maior dos revolucionários e que aqui ele tá fora de forma, fora de prática, já, assim, não tava realmente atento e que ele é jogado novamente aí na ativa. E, enfim, tem momentos muito engraçados, tem ótimos atores, né? Tem o Leonardo DiCaprio, nós temos o Sean Penn e nós temos o Benício Del Toro, que pra mim protagoniza a melhor cena dentro da história. O que ficou pra mim foi realmente o quão divertido o filme é, em questão de engraçado mesmo. As críticas que ele faz, assim, que são extremamente atuais, né? Que falam muito também do extremismo, né? Tanto pra um lado quanto pro outro, assim, e mostrando as dificuldades, os problemas que isso causa dentro ali da sociedade, dentro da cabeça de uma pessoa, né? E
a questão de mudar o mundo e principalmente como ele é angustiante. O filme, pra mim, tem uma das melhores cenas de perseguição, assim, de todas. É uma cena que te deixa angustiado várias e várias vezes e foi muito legal porque eu assisti esse filme no IMAX e pra mim a experiência foi, assim, inacreditável. Então, se em algum momento tiver algum relançamento desse filme, e eu não acho difícil que tenha, tem que assistir no IMAX porque vale muito a pena. Enfim, é um filme muito legal, também já tem crítica aqui no canal, então, enfim, acho que faz todo sentido ele estar aqui nesse segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, né, vocês podem ver que todos os outros filmes foram filmes que foram muito comentados aí ao longo do ano, foram filmes que fizeram um certo barulho, né, que, enfim, nas redes sociais ali rolou um murmurinho, que ganharam alguns prêmios, e agora eu vou falar de um filme que pra mim foi totalmente esnobado esse ano inteiro, que é o filme A Vida de Chuck. Esse filme é uma adaptação de uma história do Stephen King e ele é contado em 3 atos diferentes. É um pouco difícil de falar dessa história porque ela é muito profunda, assim, e eu tenho medo de falar muito e dar muitos spoilers, então eu vou só me conter com o básico da sinopse que tem no Google, que é um filme que conta a história da vida do Chuck. É isso, é realmente o que o título sugere. Mas foi um filme muito bonito, assim. Ele é um filme muito simples, porque são pequenas histórias, pequenos contos da vida desse Chuck e que nada mais falam sobre a vida, nada mais contam sobre como a vida é grande e pequena ao mesmo tempo, sobre os momentos bons e os momentos ruins da vida e como eles fazem parte, né? Como eles têm que fazer parte. Pra você ter os seus momentos bons, tem que existir os momentos ruins. E, enfim, é um filme muito bonito, fala sobre as conexões que você faz durante a vida, fala sobre os momentos que você vive, né? E que todos são importantes e que às vezes a gente também tem que dar um passo para trás, respirar fundo e não ficar somente vivendo no automático, mas também apreciar as pequenas e grandes coisas, assim. Eu acho que esse é um filme que muita gente vai gostar e eu tenho muita pena que ele não foi mais comentado, assim, porque realmente vale muito a pena. Eu acredito muito que eventualmente ele vai entrar em algum streaming, se é que ainda não entrou, né? Mas realmente vale muito a pena. Ele tem direção do Mike Flanagan, que é o diretor do Maldição da Residência Hill e do Maldição da Mansão Bly. Então ele tem um pouco essa trama. Não diria que é um terror, né? Porque por ser uma adaptação do Stephen King, a gente tem essa sensação que seria. E não, ele segue mais a linha dos filmes que são adaptações do Stephen King, como Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo, que é essa coisa que fala muito mais sobre a vida do que o terror, na verdade, apesar de ter alguns momentos dentro da história que são realmente assustadores. E, enfim, eu acho que o Mike Flanagan é um diretor, enfim, roteirista, um cineasta, assim, que ele tem muito talento nessas coisas, porque pelo menos nas séries ele consegue trazer momentos muito bonitos, mesmo trazendo momentos assustadores, ele fala nada mais, nada menos do que sobre a vida, e aqui principalmente, né, até mesmo pelo título de ser A Vida de Chuck. É um filme muito legal, eu também já falei aqui no canal, então eu não vou falar muito porque eu não quero estragar pra quem ainda não assistiu. Mas se você já assistiu e quer me ouvir falar mais, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, porque realmente eu gostei demais, assim. Mas então foi isso, pessoal, esses foram então os meus favoritos de 2025. Eu acho que minha lista ficou... não sei, não diria previsível, mas eu sinto que muitas pessoas também vão ter filmes similares aí dentro da lista, mas eu me orgulho bastante, realmente é sincero, foram filmes que eu gostei bastante, então é realmente isso. E, bom, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam da minha lista, também deixar aqui nos comentários quais foram os seus filmes favoritos de 2025. Eu tenho um pouco a vontade de fazer os meus favoritos de 2025 vistos, né, não só lançados. Mas seria uma discussão um pouco longa, né? Acho que seria uma lista um tanto quanto diferente, assim. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. E é isso, gente. Feliz ano novo aí pra todos vocês, pra vocês que me acompanharam durante todo esse ano. Ano que vem tem muito mais, espero. Muito mais filmes, muito mais discussões. Obrigada aí a todo mundo que curte os vídeos, que compartilha, que comenta sempre. Adoro conversar com vocês nos comentários, adoro ver as opiniões, os feedbacks e os comentários sobre os filmes. É isso, gente. Espero que vocês tenham ótimas comemorações e que esse novo ano seja cheio de felicidades aí pra vocês. Então foi isso e até o próximo vídeo.